Ontem eu pus aquele anúncio que eu falei para rodar e eu queria se você pudesse olhar a campanha, porque eu pus ontem meia-noite e saiu duas vendas. E os CTRs, eu não acho que é prejuízo, porque para mim é um lucro, só R$ 12,81 de prejuízo no contexto geral, mas para mim está muito bem as métricas. Aham. Pode compartilhar a tela que eu já analiso. Saiu, na verdade, o Facebook está mostrando só nessa aqui, mas saiu nessas duas aqui que estão marcadas. Aí eu peguei por UTM, tá vendo? Você pegou pela UTM, ótimo. Então essa aqui veio pela UTM, essa aqui está marcada, então essa aqui saiu venda, e essa daqui que está aqui também saiu venda. Na verdade, o ticket do produto ele dá uma comissão, não é ruim também, não é das melhores, mas com os order bump ela aumenta. Tá, vamos lá. Eu consegui organizar a tela agora. Já tá, foi apenas essa campanha que rodou. Foi com esses 10, eu coloquei 11 anúncios, eu coloquei 10 públicos e eu coloquei uma em aberto só para me ver como que ela ia rodar. Tá, então vamos lá. Para que eu possa analisar com base no modelo de teste de público e criativo, a primeira pergunta que eu faço é: você colocou quantos criativos no conjunto? Então, teve alguns conjuntos que eu coloquei um, e uns dois só que eu coloquei três, que eram nichos bem maiores. Aí eu coloquei dois ali, mais ou menos, o resto é tudo com um mesmo. Tá, então vamos analisar as métricas e aí depois a gente pode entrar em alguns conjuntos para ver E o os. interessante é que o anúncio que vendeu foi dos mesmos. O mesmo criativo. Quando isso acontece, primeira coisa, já é um criativo que chamou a atenção, deixou claro o diferencial, teve uma oferta irresistível, porque o criativo já cria na pessoa um desejo. Quando ela vai para a página de venda, você só tem que completar que você consegue gerar o resultado. Então esse criativo já pode ser um que E você por já pode incrível na que pareça, foi segunda o estar meu. escalando ele. E por incrível que pareça, foi o meu. Ótimo, perfeito que você não concorre com os mesmos criativos do produtor. Bora Certo. lá. Começando pelo anúncio que está marcado lá em cima, que é o que saiu à venda, Isso. mas que não marcou, que você percebeu pela UTM. Esse Exato. foi gasto R$ 8. Aí esse em específico só gastou 8, mas qual é a sua comissão? Aqui, fora os order bump, dá em média R$ 40. Mas aí com o order bump pode subir para até uns 90. Então, essa compra aí foi só o produto de entrada ou teve os outros? Essa daqui foi só de entrada. Então, tirando a taxa, esse aqui ficou um valor de R$ 35. Pronto, aí uma coisa muito importante para todo mundo é um teste. Esse anúncio para o investimento dele tá muito bom, porque foi gasto R$ 8. E é importante a gente ter essa mentalidade, porque às vezes a pessoa pode olhar para quanto foi investido em todos. Só que nessa primeira fase a gente tem mais volume, encontra as sementes de ouro, pega essas de ouro e escala as de ouro. Por isso que vale muito a pena ter muito teste de criativo e de público, que o caso ele já fez 11 testes de público. Aí agora a próxima informação que é muito importante, Kleber. Esse teve duas finalizações pagando apenas R$ 4. Quando a Uhum. gente vai para os outros, a grande maioria deles, no mesmo investimento, teve duas finalizações. Então isso demonstra que está gerando desejo a ponto de, mesmo tendo pouco investimento, as pessoas estão indo para o checkout. E aí o que é que você pode observar depois, e eu já acrescento essa informação agora, é a cada quantas finalizações vai estar saindo à venda. Próximo, quando a gente vai para a CTR desse anúncio, está 2,27. Olhando para a CTR acima de 2, é o primeiro dia, mas hoje é que dia? Sexta. Então hoje ficou bom para o dia. É Uhum. importante você lembrar que a gente deixando 7 dias, você tem uma média mais fixa do criativo, e por ter uma média mais fixa da CTR, quando você vê que nos dias ele sempre está performando acima de 2, ótimo, porque vai ter um dia que vai cair um pouco,
mas se sempre tiver na maior parte dos dias acima de 2, ele está de fato gerando interesse. Quando a gente vai para o CPM, está barato esse público e todos os outros. Então isso é um ponto muito positivo. E se a gente vai para o CPC, você está quase no CPC de ouro, que é abaixo de 30 centavos. Porque quando você consegue um criativo que chama atenção e paga menos de 30 centavos, o motivo de eu chamar de CPC de ouro é porque a probabilidade de você ficar com muito lucro é gigantesca. Então, Excelente. esse é um ponto positivo. Levando em consideração apenas o conjunto, as observações são essas. E na parte do anúncio, esse tem mais de um anúncio ou Esse, vamos ver aqui, ó. deixa só esse e vai Tá. para os anúncios? Esse daqui tá com o meu, é um só também. Pronto, esse está com um só. Então, agora que ele está com um só, quais coisas são importantes você fazer? Quando eu mostrei os criativos que eu estou testando, vocês observaram que tiveram inícios diferentes, mas a mensagem principal foi a mesma. Então, esse é o formato de criativo que você vai repetir a mesma mensagem principal mais vezes, mudando o início, mudando o cenário, mudando a forma que é apresentada, porque a copy vendeu e aí você precisa replicar o que deu certo em outros formatos. Isso já é uma atividade que depois, se você estiver escalando os próximos criativos, já você vai ter exatamente dados dos que funcionam. Você não vai fazer um criativo novo, você já vai pegar o que deu certo para melhorar. Aqui, Entendi. ok? Ok. Indo agora para o outro que saiu à venda e marcou, que é o de 8,50. 50. Esse daí tá no lucro, então essa informação já não Esse precisa. daqui, esse aqui foi mais caro. Esse aqui deu um lucro maior porque teve um order bump. Então deu esse valor aqui mais ou menos. Perfeito. A gente pode levar em consideração que na configuração já está ali o retorno sobre investimento e o retorno de investimento desse foi 7 vezes, ou seja, muito bom. Então, mais um ponto positivo. Aí é o mesmo criativo do outro. Eu creio que. O que vendeu aqui foi o mesmo. Deixa eu ver se ele só tá. Ixi, eu ter clicado. Deixa eu ver se ele só tá com um também. Ele tá com 2, ó. Tá, nesse caso a análise é diferente. Primeiro, a gente observa, ele colocou 2. O primeiro, o que tá 0,3, ele gastou apenas 3 centavos, ou seja, ele não entregou muito. E aí ele começou a observar que o outro estava melhor. E aí, naturalmente, quando acontece isso, ele vai focar só no que tá bom. Depois você pode desativar o 3 só para evitar que acontece isso, que o anúncio que tá bom, ele para de entregar e entrega o outro ruim. Mas esse 3, se você quiser, você pode desativar só no momento que finalizar essa análise, ou agora mesmo você já pode desligar ele para evitar que o Facebook comece a entregar o 3 e pare de vender, por exemplo. Então o ideal seria parar ele aqui agora, porque foi bem pouco. Ele está em outras campanhas também. E aí nessa em específico, só para evitar que para esse público, esse criativo não venda, você pode desativar, porque aí você já deixa o que vendeu. Entendi. Aí, Entendi. como ele está em outras, se em outras ele performar bem, você vai poder replicar essa cópia. Mas caso ele não performe bem nas outras, se for um criativo que é muito bom, você pode fazer uma repescagem dele, pegando os públicos que venderam, para ver se nesses públicos que venderam esse criativo converte. Pegou Então, essa? esse daqui é do produtor. E esse myself aqui foi meu mesmo. O que foi a estratégia? Eu até estou preparando um outro criativo aqui, que é totalmente diferente. Enquanto ele está indo para um público, eu pensei em outro público, que às vezes não é tão óbvio, só que tendo uma chamada disruptiva ali, uma chamada totalmente diferente, poderia agregar um outro público. Exemplo, tem um público que pode ser potencial, só que é aquele negócio, só que ele ainda não sabe que ele é potencial. Aí na hora que eu trabalho, por exemplo, ele tem um problema e não está ciente do problema. Exatamente. Isso aqui envolve, por exemplo, filhos. Eu posso resolver um problema no telefone dos filhos, às vezes eu estou vendendo para o pai, mas às vezes se eu olhar para o filho e falar para o pai que o filho está correndo perigo e apresentar a solução. Aí eu vi que ninguém está fazendo isso. Perfeito. Pode voltar nos conjuntos. A CTR desse é importante fazer a comparação com outro. Ela não ficou acima de 2, mas ela está muito próxima.
Como tem a questão da fatia do público, então talvez essa fatia só não teve tanto interesse, mas como é o mesmo criativo, ele está dentro da média. Não Uhum. ficou muito baixa, então isso está aceitável e o CPC também ficou bom, ficou 57 centavos. Agora vamos pro que teve mais finalização, que é os Esse- 5 finalizações. Seleciona ele só para ficar azulzinho as métricas e facilitar. Pronto. Esse, o que é muito importante analisar gerou tanto desejo que com os mesmos R$ 8 tiveram 5 pessoas que já foram exatamente para o checkout. Mas quantas pessoas clicaram? Vai na parte de cliques para ver se foi exatamente 5 ou mais de 5. 20. 20, por exemplo, foram 20 pessoas. Ou seja, o CPC dele tá bom e muitas pessoas estão tendo interesse. E quantos criativos performaram bem aí ou só tem um? Vamos ver esse aqui. Esse aqui tem dois. Tem olha lá, de novo. Olha lá, Ó, só o o, meu que está performando. aí uma coisa muito importante, o seu está performando muito bem, pode desativar o outro anúncio para evitar o quê? Que o Facebook comece a entregar o outro agora. Porque como ele começou tão bom, a gente não quer que acabe afetando depois o desempenho. Aham. Aí pode ir agora para conjuntos, porque se a CTR está muito boa, ele pode permanecer rodando e é o mesmo criativo. Aí em segundo lugar, o que teve mais finalizações é Esses dois. É o que esses, vendeu, né? Um esses dois de vendeu. três. O de venda a gente já analisou, aí fica o de baixo. Esse de baixo, CTR. Ó, importante observar. Por que essa CTR está mais baixa? É um criativo diferente ou esse tá o seu criativo, só que pegou uma fatia que não teve desejo? Tem um meu, esse tem um meu. E o outro também. Basicamente, ó, não está entregando o outro, só o meu. Ó. Esse teve o meu. Então talvez só a fatia do público que não teve muito interesse, mas o seu tá entregando. Pode voltar no conjunto. No caso, quando é. Ah, tá, desculpa. Pode perguntar. No caso ali, aquele desativa ou não? Agora a gente vai analisar a conjunto para ver se é desativo o conjunto inteiro ou só aquele anúncio. Aquele outro anúncio que está lá, como nesse caso essa CTR para esse público não está acima de 2, pode ficar. Por que pode ficar? Para ficar claro para as pessoas. Vamos supor que quando o Facebook começar a entregar esse outro, o outro tem uma CTR acima de 2. Aí você deixa porque nesse cenário criativo ele ficou um pouquinho a desejar na CTR, mas como é um pouquinho, como ele já vendeu em outros, então não tem nenhum problema se a CTR ficar baixa, até porque o dia que foi vinculado os anúncios tende a ter uma CTR menor também. Uhum. Mas aí o custo por clique subiu um pouquinho, mas mesmo assim tiveram bastante pessoas chegando no checkout. Aí depois desse, Eu agora acho que tem esses dois de dois aqui, ó. Esses três aqui, ó. esses dois de 2. E esse de A três CTR de dois. está ok, CPC está dentro da média. E aí, em relação aos criativos dele, pode ir para a parte dos anúncios para a gente ver Ou desses se o três aqui. Facebook entregou todos os criativos ou só Aqui um. só tem um. Aqui só tem um desse. Quando só tem um criativo, a informação é diferente. Exemplo: o Facebook não teve a liberdade de escolher entre dois. Então, ele é obrigado a entregar o que você colocou. Por ele ser obrigado a entregar, se o criativo é bom, ele tem que sair venda dentro do seu CPA e com base nas outras métricas. Então, esse daí Uhum. depois você já pode ficar esperando venda. Se não vender e ele só estiver dando CTR alta, finalização, você desativa. Tá. Pode ir Esse, para o esse outro, aqui, ó. anúncios. Esse Aí, aqui são. É o meu. pronto. Esse daí, a CTR tá ok. Como é o mesmo anúncio de antes, CTR ok, CPC ok, pode estar deixando. Vai Tá. nos conjuntos. Depois desse, o outro de 2 é lá Aqui. embaixo. É aqui embaixo. Esse aqui, ó. Esse daí a CTR ficou acima de 2. E os criativos, tem mais de um
ou não? Só o meu de novo. Só um. Aí volta em conjunto e vai no próximo. Esse daí pode deixar, tá bom? Então, aí agora os outros não saíram. Tem esses dois de um. Eu vou mostrar esse aqui de baixo. Esse aqui tem um, ó. Esse Ainda aqui falta o de baixo de 2 para ver se também é o teu. E aí depois a tá gente em vai. aberto. Esse daqui eu coloquei três, porque ele era em aberto, aí eu coloquei todos. Pronto, mas esse daí tem uma coisa que os outros não têm. Uhum. Quantos cliques tiveram em cada criativo? Vai em cliques. Ó, esse Nenhum. teve uma entrega maior de mais de um anúncio. E por incrível que pareça, é, a gente vê que um tá com a CTR de 3,23 e o teu aí tá menor por enquanto. Mas nesse cenário, o ideal nesse público que é aberto é deixar o Facebook livre para continuar oscilando entre esses criativos. Porque é muito provável que ele vai começar a entregar mais só o 0,2, porque está com a CTR de 3,23. O CPM desse tá R$ 2. E quanto tá o custo por clique desse? 7 centavos. Pronto, ó, esse daí para o público aberto tá praticamente nas nuvens, está abaixo do que é considerado CPC de ouro. O CPC de ouro é abaixo de 30 centavos, então a probabilidade, se der bom, de você poder colocar público aberto e estar escalando é grande, porque você só fez um teste, está na fase de criativo, e a gente vê que o CPC ficou de 7 centavos. Uhum. É, Esse aqui é o mesmo do outro que não performou. Ele fica aberto também? aham, pode deixar, porque agora no início, principalmente para o público aberto, ele pode ficar livre para Entendi. oscilar. Eu Agora, acho que se for para desativar, quais anúncios desativa? aí são. Exatamente os que não tiveram finalização. Porque, ó, esse daí, primeiro, só para tu entender o porquê, a CTR dele ficou menor, o CPC dele ficou 70 centavos. Deixa eu ver os cliques dele. E eles teve 12 cliques. 12 cliques. Aí você pode desativar. Aí pode ser que foi a parcela de público, pode ser que foi o criativo, mas aí já é um público que por hora você não precisa estar colocando de novo. Esse outro, a CTR também ficou um pouco menor e o CPC de 73 pode desativar porque não teve nenhuma finalização. Entendi. Então, entendi. Então, no caso aqui, todos que tiveram. Primeira métrica vai ser sempre a conversão. Segunda métrica, eu vou ver se ela teve ali uma finalização de compras. E se tiver, eu vou para os outros para me saber se está performando bem, seja CTR, CPM, CPC. Isso. Uhum. E o aspecto, só para eu entender aqui, é que teve alguns que tinham dois, você não desativou, mesmo com um não ter entregado. É a questão de esperar mais um pouco, para só ver a performance dele. A lógica para saber por que eu desativei quando tinha dois e por que não desativei é aqueles que tinha dois, mas que o que ele começou a entregar estava com a CTR muito boa, justamente por estar muito boa, a gente desativou o outro, vai que ele parasse de entregar o que está bom e começasse a entregar o outro. Aí só para evitar que ele oscilasse os criativos, porque é comum na fase de teste, dentro de 7 dias, ele alternar. E depois você pode fazer com esse criativo que foi desativado um teste só com ele. Mas agora, já que começou bom, para que o orçamento seja mais assertivo, é bom que o Facebook continue entregando o mesmo criativo para ver se ele vai continuar bom, se ele vai continuar vendendo. Porque se ele para de entregar esse e aí fica gastando no outro, no conjunto a gente vê que não vendeu, mas às vezes não vendeu porque o que estava bom ele parou de entregar. E aí a gente já evitou esse cenário desativando o que não teve entrega. E quando eu deixei ativado, é porque o que ele começou a entregando não estava com uma CTR tão boa assim, então poderia deixar ativo, porque vai que ele começasse a entregar o outro e o outro começou a Entendi. ficar melhor. Entendi. Então, na verdade, desativou porque tinha um que estava performando muito bem. E esse poderia puxar ele para baixo. E no outro, como não estava tão bem, vamos tentar para ver se o outro ultrapassa ou o outro continua. Exato. Então, no contexto geral, as métricas são boas. No contexto geral, tanto os públicos estão bons, está demonstrando interesse, criativos também.
Você pode agora só deixar rodando para ver quais são os primeiros públicos e criativos que você vai escalar. Terminou aí essa fase inicial desse primeiro teste, encontrou os primeiros, você já vai ter os primeiros para estar fazendo a escala horizontal. Tem a vertical, mas eu aconselho para você lucrar mais no início. A horizontal, multiplicar mais o que deu certo. E Tranquilo? tranquilo, só uma última pergunta. Esse novo criativo que eu estava pensando, você acha que eu espero ou já crio um só conjunto com um público específico para testar esse criativo? Esse novo criativo, coloca uma campanha só com ele e já roda. Tá bom. Perfeito. Então, o fim de semana, deixa rodar o fim de semana inteiro isso aqui. Pode deixar, Tá ótimo. porque principalmente se ele vender no final de semana é bom, mas se não vender, como nesse primeiro teste, se você puder sustentar por alguns dias, você vai ver se os criativos são bons a ponto de estar vendendo todo dia ou não. Então depois que você viu que vendeu, você vai deixar eles rodando mais, porque tu vai ter um trabalho com os criativos bons. Qual vai ser o trabalho? Você vai ter que sempre estar duplicando aquele ruim, desativa, o bom bota mais orçamento, mas para você ter que se dedicar a isso, de multiplicar as vendas com bom, primeiro você deixa o Facebook entregar mais para poder concluir se ele é bom ou não. Entendi. Não, perfeito. Então, eu vou deixar o fim de semana e qualquer dúvida a gente tira na segunda. Tá, Muito obrigado. qualquer coisa, o que é que você faz? Tá, Amanhã vai somar mais R$ 10 em todos os conjuntos. certo. Somou mais R$ 10. Se você quiser desativar algum, você pega os piores e desativa. Mas se Tá. você puder esperar mais para poder ter mais métricas, a gente analisa dentro da segunda e terça. Perfeito. Muito obrigado, viu? Por nada, bora vender, bora fazer acontecer para cima com tudo, voadora com os dois pés.